nós vamos ao vivo com a nossa repórter Jéssica Marques, hoje para o bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa tarde. Olá, Denise, muito boa tarde aos telespectadores do Consulta ao Doutor, e é isso mesmo. Hoje a gente está aqui no bairro do Ipiranga, na Clínica Equilibra, para falar sobre o lado psicológico da cirurgia plástica, no caso do assunto de hoje de vocês, sobre a otoplastia. Só para nós termos uma ideia de números aqui, de acordo com a pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, os brasileiros, eles normalmente dão uma nota 7 à sua beleza. E cerca de 34% das pessoas também na entrevista alegaram que eles passam o dia preocupados com a beleza. E hoje a gente está aqui para falar com a psicóloga, a doutora Simone Valenci, que entende muito mais de psicologia, para abordar esse assunto com a gente. Doutora Simone, muito obrigada por aceitar a gente aqui, por nos dar esta entrevista. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para a senhora é qual é o impacto dos padrões da sociedade na autoestima das pessoas? Boa tarde. A sociedade sempre define os padrões estéticos, né? Então, a sociedade acaba fazendo com que as pessoas se sintam excluídas se elas estiverem dentro desse padrão, ou excluídas se elas estiverem muito fora desse padrão, né? Então, elas acabam por buscar estar sempre se enquadrando a um padrão estético que é a sociedade que define, que é a sociedade que acaba por exigir, muitas vezes, que as pessoas se enquadrem, né? E para se enquadrar essa pessoa, como é que ela faz para trabalhar essa aceitação com ela? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado ao se sentir excluído, porque assim, somos todos diferentes, né? E, portanto, somos únicos. Então, cada um tem um tipo físico, cada um tem um padrão biológico. E à medida que a sociedade nos cobra estar pertencente a um grupo, isso pode afetar nossa autoestima, nossa autoimagem. E aí isso pode se tornar um problema, né? Por conta dessa sensação de exclusão daquele padrão que está pré-definido por uma sociedade toda, né? Então, se a pessoa não tem aquele tipo físico, se ela não está dentro do padrão de peso ou qualquer outra característica física, isso pode mexer diretamente na autoestima, na autoimagem dela. Certo. E hoje em dia nós sabemos que tem o bullying que as crianças sofrem, que os adultos também não trabalham muito com essa autoaceitação. E na sua visão, doutora, qual é a melhor idade para você começar a fazer a cirurgia plástica? Então, depende muito do objetivo dessa cirurgia plástica, né? Se é uma cirurgia plástica somente estética, né? A pessoa quer melhorar a barriga, quer colocar silicone nos seios, é vida adulta, né? É só um adulto que pode decidir isso. Agora, se tem alguma outra característica que a criança já nasceu, como, por exemplo, a orelha de abano, ou o narizinho que é fora do padrão, tal, aí já pode estar conversando com o médico. É sempre o médico que vai estar definindo a época melhor para a cirurgia. Agora, psicologicamente, o que a gente pode dizer? Como é que a criança lida com essa característica diferente, né? De ter a orelha diferente, o nariz diferente. E isso está mexendo com a autoestima dela? Porque tem crianças que tiram de letra, né? Tem crianças que lidam bem com qualquer tipo de piadinha, com o bullying, como você citou. Tem outras crianças que ficam profundamente mexidas na autoestima, né? Ela pode até fazer a cirurgia, mas continuar com aquela cicatriz, né? Então ela pode continuar, ela pode ter a orelha bonitinha, né? Um exemplo, mas ela pode continuar se sentindo feia por conta de ter atingido a autoestima dela, a autoimagem. Certo. E a partir do momento, então, que a criança ou o adulto opta por fazer a cirurgia, ela dando certo ou não, como que vocês trabalham psicologicamente com esse paciente? A criança... Isso, a criança. Tá. A gente pode falar de uma maneira geral que a cirurgia plástica não existe a determinação de que ela faça um acompanhamento psicológico, como existem algumas outras cirurgias, né? Como a cirurgia bariátrica, algumas outras existe a necessidade, né? A cirurgia plástica não tem essa obrigatoriedade. Mas é muito legal a gente trabalhar no pré-operatório, que ela está entrando sã, que ela vai passar por um processo cirúrgico, que ela vai sentir dor, como é que ela lida com a dor, né? E a partir daí,
a gente pode estar tentando ajudá-la a refazer essa autoimagem, a reconstruir essa autoestima. Né? E nós estávamos conversando nos bastidores, tem sempre aquela pessoa que pensa assim, nossa, mas aquela atriz tem um nariz que eu achei tão legal, uma orelha que eu achei tão legal, e você não consegue fazer aquela cirurgia, ou enfim, você não consegue juntar dinheiro com essa crise, né? A gente atualmente não consegue juntar dinheiro, não consegue fazer cirurgia. Como é que a gente faz para trabalhar isso no dia a dia, tendo um objetivo e não conseguindo alcançar ele? É importante o trabalho na psicoterapia da autoimagem, né? Por que você quer ter aquele nariz, né? Por que te falta aquele nariz? Aquele nariz é tão importante, né? Aquele tipo físico é tão importante. Então, vamos trabalhar essa autoestima, vamos se conhecer, vamos se perceber, né? Porque as cirurgias plásticas, elas também são definitivas, né? Como é que vai ficar o resultado depois? Né? Você vai gostar? Você vai se amar só por conta de uma cirurgia plástica ou não? Né? Então, assim, é um processo onde você tem que trabalhar a sua individualidade, tem que trabalhar a sua possibilidade de aceitação, né? Assim, a autoimagem tem que ser trabalhada para que você resgate o seu amor por si mesmo. Jéssica? Muito bom. E, Denise, eu sei que você tem uma pergunta para fazer para a doutora. Tenho, eu tô adorando aí, acho que coube bem trazer uma psicóloga para a gente abordar essa questão também. E vou abordar com o doutor também durante a entrevista, porque nem sempre as pessoas que vão atrás de uma cirurgia plástica também têm a oportunidade de fazer esse acompanhamento psicológico. Então, muitas vezes, quem vai avaliar isso e fazer uma triagem, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, é muitas vezes o cirurgião plástico. Mas deixa eu aproveitar e perguntar para a doutora Simone. No caso da otoplastia, que é o nosso tema hoje aqui do Consulta ao Doutor, então a correção das orelhas de abano especificamente. É uma das cirurgias mais feitas durante a infância. Talvez a primeira cirurgia plástica feita é a otoplastia. Somente se atrapalhar a criança, doutora, somente quando a criança verbaliza isso, é que está recomendado que e os pais levam essa criança? Por que eu estou perguntando isso? É uma coisa muito genética, talvez o doutor possa falar isso pra gente daqui a pouquinho. Às vezes é um trauma dos pais que já corrigiram ou não essas orelhas. E aí, quando a criança nasce e tem as orelhinhas de abano, tem uma ansiedade muito grande dos pais. Às vezes, para a criança, a doutora mesmo falou, tem gente que lida muito bem com a obesidade, com as orelhas de abano, com o nariz num formato ou tamanho que não é o padrão da sociedade. Fala um pouquinho para a gente, doutora. Perfeito. A nossa apresentadora Denise Luque, doutora, está perguntando como que você trabalha com a criança, no caso do tema de hoje, que é a otoplastia, como que você vai trabalhar com a criança, porque às vezes o pai já é genético. A orelha de abano, o pai já fez a cirurgia porque tinha orelha de abano, e a criança acaba nascendo também ou não acaba nascendo. Opta por fazer a cirurgia a partir do momento que a criança fala que aquilo está incomodando, ou não? Se os pais verem isso, os pais podem fazer, podem buscar a cirurgia. A criança vai verbalizar quando isso está incomodando, né? Para isso estar incomodando, ela já é uma criança um pouquinho maior. Então, é importante que a criança verbalize, sim, porque assim, existem casos e casos. Tem crianças que têm orelha de abano e que tiram de letra, elas tiram sarro, elas brincam, elas não se incomodam com isso, né? Isso tem a ver até com a forma como os recursos internos dela estão mais preparados para lidar com algo que está fora do padrão que a sociedade exige. Algumas outras crianças não, elas se intimidam, acabam ficando com alguma cicatriz emocional, porque elas podem crescer com aquele sentimento de rejeição, de não pertencer a um grupo, elas podem se intimidar muito, ficarem muito introvertidas. Então aí, obviamente, a cirurgia plástica vai ser algo assim bem positivo para ela, né? Agora, é legal a gente estar trabalhando com ela as qualidades, as habilidades sociais que ela tem, os talentos que ela tem, independente da aparência física dela, né? A gente está trabalhando as diferenças físicas, mas a gente está favorecendo com que ela perceba que, independente do tamanho da orelha, ela tem habilidades, ela tem talento, ela tem um valor. Muito bom seu recado, doutora. E para quem quiser conversar com vocês, quem quiser conhecer mais da Clínica Equilíbrio, como é que faz para entrar em contato? Tá. Pode visitar nosso site, que é o www.clínicaequilibrio.com.br.
.equilibra com ly.com.br. Nós estamos na Rua do Grito 133 no Ipiranga e o nosso telefone é o 2615-9068 ou 2615-9142-011 em São Paulo. Perfeito. Muito obrigada, doutora Simone. Denise, então é esse o nosso recado do lado psicológico da cirurgia plástica. Muito obrigado pelo espaço e até uma próxima oportunidade. Jéssica, seja sempre muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Volte sempre que quiser, tendo a informação, venha, porque você vê como engrandece o programa quando a gente ainda tem mais argumentos aqui para o nosso bate-papo também. Obrigada, boa tarde, agradeço a doutora Simone, foi excelente. Boa tarde, viu?